Saudações! Hoje vamos falar sobre a família do OpenScape Business. Este que está na bancada é um X5 de rack. Ele foi colocado aqui para que fique mais claro o seu entendimento. Veja a sua parte traseira. Aqui temos a entrada da energia e também do aterramento. Esse sistema em específico é um upgrade no RapF3 550. Nesse modelo, as 8 conexões de ramais digitais, 4 ramais analógicos, 2 S0 e porta de LAN WAN têm conexões RJ, assim como as demais placas de expansões. Essas duas portas RJ superiores são da placa opcional OCAB ou Bustacard. Um X5 de rack que não fosse upgrade teria o plástico frontal na cor verde-limão. Nos OpenScape Business, o sistema operacional é o Linux e roda no cartão SDHC, que nunca pode ser removido com o sistema em funcionamento. Nesse modelo X5 de rack, nenhum módulo opcional pode ser removido com o sistema energizado. Foi retirada aqui uma proteção que é colocada quando um dos 6 slots de ampliação dos módulos não está ocupado. Esta placa retirada é uma Telane 4 para 4 troncos analógicos. Também existe a Telane 8 para 8 troncos analógicos. Troncos analógicos são aqueles a 2 fios muito comuns em residências, em que só existe uma comunicação simultânea. Agora temos aqui uma SLU8 para expandir 8 ramais digitais. Note que os 8 ramais devem ser conectados diretamente nos 8 conectores frontais. Daqui a pouco mostraremos aqui na bancada como funcionam os 3 tipos de ramais, digitais, analógicos e IPs. Novamente retiramos a proteção de um slot vazio e no meio temos uma placa TCAS2 com 30 conexões simultâneas. Note que ela possui conectores PNCs de entrada para 2 links, mas esses precisam ser fracionados, seus canais, para totalizar 30 conexões. Outra opção de placa de link para o X5 é a TS2, que aceita um link ISDN de 30 canais. Porém, o X5 só aceita uma ou outra placa. Elas podem ser conectadas no slot 7 ou 9, que são esse do meio ou superior à direita. Esta placa retirada é uma expansão SLAD4 para 4 ramais analógicos. Para fazer um upgrade do RapF 3500 para uma X5R é preciso substituir a OCCMR, que é a placa-mãe do sistema. Aqui temos a OCAB, que é a placa de aplicação opcional no sistema. No upgrade, outras placas precisam ser verificadas suas edições de hardware, se são compatíveis com o business. Agora vamos demonstrar como conectar ramais digitais, analógicos e IP no sistema. Para esse último é necessário um switch de rede. No nosso caso, estamos usando um switch PoE, que já contém a alimentação para os ramais IP. Caso contrário, precisaríamos de fonte externa para alimentar esse aparelho. Note também como se conecta a porta LAN da OCAB Bustacard, a porta LAN da OCCMR e a porta Ethernet da TCAS2. Duas primeiras de preferência no mesmo switch. Agora veremos como conectar vários tipos de aparelhos digitais nas 8 portas OCCMR ou nas expansões SLUR. Nos ramais digitais ou analógicos, as configurações de ramais se mantêm na posição da placa e são conectadas com um par de fio. No caso do X5R, com conectores RJ na saída. Na entrada dos aparelhos é sempre feita com conectores RJ. Aqui temos um OpenStage 20T. O T é de TDM, pois existe também o OpenStage 20 HFA ou SIP, que são IPs. O OpenStage 20T é simples e não contém teclas configuráveis. Agora, com a ajuda de outro par de fios, podemos conectar em qualquer uma das portas. Aqui vamos conectar um OpenStage 10T. O 10T tem 3 teclas programáveis, mas não tem display. Notem aqui que chamamos do OpenStage 10T para um ramal 100 e aparece como ramal 107. Porém, depois que mudamos o conector do cabo para outra porta, no caso uma SLU de expansão, aparece como 119. Isso demonstra que já comentamos que a configuração dos ramais ficam na configuração da porta. Substituímos agora o 10T por um OpenStage 30T, que contém display e 8 teclas programáveis. Quando uma dessas teclas está configurada com a tecla de ramais, é possível ver a ocupação desta ou chamá-lo diretamente pressionando essa tecla. A única diferença entre um 30T e um 15T são estas 5 teclas extras, incluindo headset e mute, que não tem no 15T. Agora substituímos o 20T por um 40T, que contém 6 teclas programáveis ao lado do display, com inclinação flexível.
A conexão no aparelho é simples e tem também uma conexão USB para usarmos uma mesa telefonista. Agora vamos demonstrar um pouco mais sobre o OpenStage 40T, que devido ao seu display grande é muito popular. Veja que a visualização de chamadas e a navegação dos menus é mais fácil. Por exemplo, vemos que o próprio usuário pode configurar uma tecla de número para outro ramal. A facilidade também existe nos aparelhos com display menores, mas a configuração no OpenStage 40T, 60T ou 80T via próprio aparelho é mais fácil. Comprovamos também que com uma tecla de número fica fácil visualizar o status ou chamar diretamente outro ramal. Agora com outro par de fio vamos conectar um aparelho analógico. No OpenScape Business X5 específico, os 4 ramais analógicos da base saem apenas em 2 conectores. Então precisamos de 2 adaptadores que abram 2 pares de um RJ em 2 RJs independentes para usar os 4 ramais analógicos na OCCMR. Com o aparelho analógico conectado, vemos que ele não possui display ou teclas do sistema. Porém, os ramais digitais ou IP-HFA podem criar uma tecla para esses ramais analógicos, de maneira similar que já foi demonstrado entre 2 digitais. Vamos agora demonstrar a linha de aparelhos IP disponíveis na Unify, inclusive os OpenScape Desk Phone 35G e 55G. Com a ajuda de um cabo de rede conectado à switch, conectamos um OpenStage 15IP que está com o firmware de software para HFA. No OpenScape Business, os aparelhos IP em HFA têm as mesmas facilidades de menu e teclas que um aparelho similar digital. Porém, com a facilidade que o aparelho pode ser conectado em qualquer ponto da rede IP, por exemplo, em uma outra filial do cliente, desde que tenha a rede IP conectividade. Com outro cabo de rede, conectamos um OpenStage 40IP em HFA. Veja como é a conexão do cabo de rede no aparelho e note que existe uma segunda porta para conectar um PC, por exemplo. Isso facilita e economiza, pois um usuário com o PC na rede e o aparelho IP só precisa ser levado um cabo de rede do switch até onde o usuário vai trabalhar. Agora vamos conectar um OpenStage 60IP em HFA. Note que todos os aparelhos possuem a segunda porta para a rede. Note que o OpenStage 60 tem um display colorido, que pode ser colocado foto, por exemplo. Devido a isso, o 60T dos digitais precisa de uma fonte externa no aparelho. No nosso exemplo, não, porque esse é um IP e está conectado no switch alimentado. Mesmo caso do OpenStage 80 que foi conectado agora, o 80T também precisa de uma fonte de alimentação externa. Veja como o display do 80 é nítido. Esses 2 aparelhos estão com o firmware HFA, que é recomendado no OpenScape Business. No caso dos ramais IP, a programação do ramal acompanha o aparelho. Por isso, precisa ser configurado nele qual ramal vai trabalhar. No caso é o 132. Mesmo que eu desconectar esse aparelho do switch e conectar em algum ponto da rede que tenha conexão, esse ramal continuará sendo 132. Estamos conectando dessa vez o OpenScape Desk Phone 35G, que também tem a segunda porta de saída IP. E também pode ser transformado de SIP para HFA ou vice-versa. Não existe esse modelo em TDM para digitais. Esse modelo tem 3 teclas programáveis e também recomendamos trabalhar em HFA quando conectado no OpenScape Business, pois assim teremos, além de configurações de teclas, a participação desses em grupos de captura ou como agentes no call center interno do sistema. Aqui já estamos conectando o OpenScape Desk Phone de 55G. Todos os aparelhos demonstrados funcionam igualmente no sistema OpenScape Business X5R, X5 de parede ou X8. Somente os IPs funcionam no OpenScape Business S. Vamos falar um pouco mais sobre a TCAS2. Vamos demonstrar como conectar os 2 mini BNC do Link 1 e do Link 2. Com este cabo serial, de um lado temos 2 mini BNC e do outro 2 BNC. Vamos conectar ao lado do BNC, que seria do modem, em um balão serial Ethernet. Veja que os conectores BNC precisam dar um pequeno giro para fixarem. Agora vamos conectar o cabo serial usado para programar a placa. Podemos com esse configurar um IP e depois administrar a placa via rede IP. Agora o OpenScape Business X5R está fixado no rack e vamos demonstrar como seria distribuir seus conectores pela rede estruturada do cliente para que o par do ramal digital chegue até o usuário, por exemplo. Agora apresento a vocês o OpenScape Business X8.
Esse também é um upgrade de HiPath 3000 e para isso foi preciso trocar a OCCL, que é a placa-mãe e fica no slot 6. De maneira similar com o X5, temos aqui os conectores administração LAN e WAN. Temos também o cartão SDHC, que é o mesmo no modelo para todos os OpenScape Business. Aqui temos a opcional OCAB, que também é a mesma para todos os modelos do OpenScape Business. Esta é uma ferramenta para retirar os módulos no modelo X8. Aqui é possível retirar os módulos mesmo com o sistema energizado. Este é o módulo de ramais digitais SLMO 8N para 8 ramais. Temos também o de 24 posições. Os módulos que não têm a frente de aço inox é possível reencaixá-los no sistema usando somente a mão. Agora vamos retirar o módulo SLMA 24N. Esses modelos com N no final só trabalham com o OpenScape Business, no HiPath 3800 não. Este módulo SLMA V24N é para 24 ramais analógicos. Existe também o SLMA V8N para 8 ramais analógicos. Veja que a maneira de retirar a placa com a frente em aço inox é similar às outras. Aqui temos uma T-Money para 8 troncos analógicos, aquele tipo de linha similar que temos em nossa casa. Também é possível colocar uma interface celular, que é muito comum hoje em dia. Veja que para as placas em aço inox precisamos da ferramenta para reencaixá-las no sistema. Agora vamos retirar a DIL T2 ou DIL N2 com 2 links com a operadora em STN, ou seja, 60 canais completos. Veja que o conector de encaixe dos links é o DB15. Esta placa é muito utilizada para interligar outros sistemas com o OpenScape Business. Aqui temos uma SLCN para ramais corda. Aqui temos uma TMCAS2 para 2 links CAS. No X8 é utilizada com 60 canais. Veja que os conectores são DB15 e existe um display para status dos links. Agora vamos ver um X8 por trás. Alguns módulos têm os conectores na sua parte traseira, como por exemplo a SLMO, então precisamos de uma régua para podermos conectar os aparelhos em RJ. Este é o conector que sai da caixa do X5 e estes são os conectores que conectamos os aparelhos diretamente. Existe outra opção onde o conector tem um cabo e é possível distribuir os ramais em um DG. Vou apresentar agora o OpenScape X5 de parede, embora o nosso exemplo esteja dentro de um rack. Veja que possui uma tampa frontal que precisa ser retirada para visualizarmos os módulos. Veja como se retira a OCCM, a placa-mãe. Precisa retirar o conector que encaixa a placa opcional OCAB e desencaixar as duas travas nas extremidades. Esta placa já possui os 8 ramais digitais, 4 ramais analógicos e 2 linhas S0. Veja que similarmente com o OpenScape Business X5R e X8, o X5 de parede também tem o mesmo cartão SDHC que roda o Linux do sistema. O cartão exemplo do sistema não pode ser removido com o sistema energizado. Também existem as 3 portas Ethernet, administração LAN e WAN. Abaixo na direita temos o conector que podemos encaixar ao OCAB. Veja onde a placa opcional OCAB fica encaixada na carcaça do X5 de parede. Existe um cabo para conectar na placa-mãe. Veja como se encaixa uma placa opcional na X5 de parede. Temos os mesmos 6 slots pequenos da X5R, porém as placas não têm aquela parte frontal com os conectores em RJ. Aqui temos o conector que é usado, conhecido como conector Born, e ele sempre tem 8 fios, ou seja, se conecta 4 ramais ou 4 troncos em cada um deles. A primeira placa que vimos é uma Telane 4 e aqui temos uma SLU8 para 8 ramais digitais. Veja que o encaixe é fácil, porém sempre com o sistema desligado. Aqui temos uma SLAT8. Estas placas até serviriam para trabalhar com o OpenScape Business X5R também, porém fica sem a parte de aço inox frontal com os conectores RJ para conectar os ramais. Aqui temos a TCAS2 na versão para trabalhar com a central de parede. Nesse caso é igual a X5R, com apenas 30 canais para fracionar. Aqui está um exemplo de como é utilizado o conector Born. É fixado um par de fio para cada posição com a ajuda de uma chave de fenda. E podemos conectar os aparelhos
nas devidas placas digitais ou analógicas, dependendo do tipo de rede do cliente. Olhando no lado direito, onde fica a fonte de alimentação, veja como o cabo de energia é conectado. Aqui temos um exemplo de DG, onde os cabos de ramais são conectados para serem distribuídos para os usuários. Para finalizar, temos os três sistemas trabalhando.